E o porquê que isso acontece com umas mães e outras não, né? Com uma gestante e não com todas as gestantes? Porque existem aí os fatores de riscos relacionados ao diabetes mellitus gestacional. Então, o diabetes mellitus gestacional, a gente viu que ele está relacionado a uma fisiopatologia semelhante ao que acontece no diabetes mellitus tipo 2, que é apresentar resistência periférica à ação da insulina. Então, os fatores de risco, normalmente, eles estão associados a isso. São situações que a gente já sabe que antes da gestação ou durante a gestação, vem aí a apresentar resistência à ação da insulina. Então, quer dizer, isso vai se associar a esse momento que a gente já sabe que acontece durante o período gestacional, de aumento à resistência à ação da insulina, para manter aí a formação fetal. Então, esse quadro ele mostra os principais fatores de risco que a gente tem. Dentre eles, aí, o que a gente tem a idade materna avançada. Então, a gente sabe que a mãe, aquela que tem mais de 30 anos, ela já normalmente apresenta um risco maior para ter resistência à ação da insulina antes mesmo da gestação. Então, o risco dela desenvolver diabetes gestacional, diabetes mellitus gestacional, aumenta. Outro fator que é bastante significativo está relacionado à obesidade. Então, se a mulher, quando ela engravidou, ela já se encontra em sobrepeso, isso já é um risco para ela se tornar portadora de diabetes. Ou mesmo se ela ganha muito peso durante a gestação, que é comum a mulher engravidar, ela está com o IMC dentro do padrão de normalidade, mas durante o processo gestacional ela aumenta aí em torno de 18, 20 quilos às vezes. Então, quer dizer, esse ganho de peso excessivo, ou mesmo a mulher que é obesa, né, também a gente sabe que a gordura ela representa aí um fator de resistência à ação da insulina. E num momento que a resistência à ação da insulina nessa mãe já vai estar aumentado. Então o risco dela desenvolver diabetes mellitus gestacional aumenta bastante. Outro fator de risco é a distribuição da gordura. Então se a mulher tem uma grande quantidade de gordura na região visceral, na parte abdominal, automaticamente a resistência à ação da insulina dela já está aumentada. Então, durante a gestação, o risco dela apresentar diabetes mellitus gestacional também aumenta bastante. Outro fator importante é o de carga genética. Então, quer dizer, se a pessoa ela tem histórico de indivíduos com diabetes tipo 2 na família, de parentes de primeiro grau, então os pais, os irmãos, primos, tios e tias, o risco dela desenvolver diabetes mellitus durante a gestação também aumenta. E aumenta porque ela tem predisposição já a ter diabetes, e nesse momento o corpo dela vai passar por um momento de estresse, onde a resistência à ação da insulina vai aumentar bastante. E por essa carga genética, provavelmente ela tem aí, aumenta bastante o risco dela ter o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. O que pode ser um indicador de alteração no metabolismo da glicose durante a gestação atual, também são indicadores aí de que pode ter diagnóstico de diabetes ou está tendo alteração aí no metabolismo, como por exemplo o crescimento fetal excessivo. Então a gestante, durante aquele período, o feto é previsto aí um tamanho de crescimento dele de acordo com a idade gestacional. Se o feto começa a crescer demais, isso pode ser um indicador de que está tendo alteração no distúrbio, está tendo algum distúrbio aí no metabolismo da glicose. Ou mesmo aí o polidrânio. Né? O polidrânio é o aumento da quantidade de líquido amniótico. Então, de um momento por outro, aumenta muito a quantidade de líquido na placenta. Esse pode ser também um indicador aí de diabetes mellitus gestacional. Ou mesmo a hipertensão, ou a hipertensão associada à perda de proteína na urina, que é chamada aí de pré-eclâmpsia, que é uma situação extremamente grave nesse momento, já que a mãe, o corpo da mãe precisa produzir uma quantidade adequada e estimular a síntese proteica para a formação aí fetal. E também a relação com gravidezes anteriores. Então aquela mãe que muitas vezes já tem um histórico de geralmente abortamento de repetição, quer dizer, ela engravida e aborta, isso pode estar relacionado a distúrbio no metabolismo da glicose, que talvez não tenha sido diagnosticado. Então nessa atual gestação tem que ser acompanhado aí mais de perto. Outra situação relacionada à má formação fetal, ou mesmo morte fetal ou neonatal. Então, durante o processo gestacional, o feto vai a óbito ou logo que nasce.
Então o neonato, o recém-nascido, quando ele é gerado em um organismo com uma quantidade muito grande de glicose, automaticamente, a hora que ele nasce, ele tem que sobreviver somente com a glicose que ele tem armazenada no próprio organismo. E a gente sabe que no momento que a gente não se alimenta, quem mantém a glicose do nosso sistema adequada é exatamente a nossa reserva hepática. Quer dizer, o fígado é o órgão responsável por essa função. Só que a reserva hepática de glicose em um feto ou um recém-nascido, no caso, ela é muito menor do que aquela quantidade que ele tinha disponível durante o processo gestacional. Então ele começa a fazer hipoglicemias frequentes após o nascimento. Isso sim pode levar o recém-nascido à morte. Históricos anteriores, como macrosomia, quer dizer, aquela mãe que tem filhos que normalmente nascem com mais de 4 quilos, próximo aí de 5 quilos. Então isso é um fator de risco também para diabetes mellitus gestacional, e mesmo ela ter apresentado diabetes mellitus gestacional em outras gestações. Outro fator de risco está relacionado à síndrome dos ovários policísticos, que a síndrome do ovário policístico ela está relacionada à resistência à ação da insulina. Então, quer dizer, essa mulher que tem síndrome do ovário policístico, quando ela engravida, ela já tem resistência à ação da insulina. Quando ela engravida, a resistência à ação da insulina aumenta muito, o que pode aí desenvolver diabetes mellitus gestacional. E também as mulheres que têm baixa estatura. Então, aquelas mulheres com menos de 1,5 m têm um maior risco de desenvolver diabetes mellitus gestacional.